Olá, estamos aqui hoje para falar de um assunto bem interessante do Janeiro Branco com a psicóloga clínica Andréia Batista. E hoje nós temos um tema muito clássico e muito importante para todo mundo. Saúde mental laboratorial. Como cuidar de quem cuida? E para falar sobre esse assunto, trouxe Andréia Batista. Obrigada por ter aceitado o meu convite. Eu que agradeço, Joyce. Uma honra estar aqui com você. Muito obrigada. A gente vai falar de um assunto bastante falado ultimamente. Todo mundo agora fala da saúde mental. Né? Eu queria saber o porquê que nesse momento todo mundo está focado na saúde mental. No geral, não só no laboratório agora, nesse momento, mas no geral. Porque a gente sabe que em 2014 teve um psicólogo que veio com essa campanha, Janeiro Branco. Mas por que agora deu esse boom? Muito bacana você trazer esse tema, né? Porque para mim saúde mental, ele faz parte da gente como um todo, né? Não existe o sujeito sem uma saúde mental. Então nós somos um sujeito integrado. Corpo físico, corpo mental e, para quem também acredita, né, nós temos também a nossa espiritualidade. Então, nós somos sujeito biopsicossocial. Né? Então, nós temos a nossa biologia, nós temos a nossa psique e nós somos sujeitos integrados dentro de um meio. Né? Então, dentro de comportamentos, relacionamentos. Eu me relaciono com você, você comigo. E assim, né, nós somos sujeitos integrados em uma sociedade. Falar sobre saúde mental é uma delícia. Né? As campanhas Janeiro Branco, que fala sobre saúde mental. Nós temos Fevereiro Roxo, se eu não me engano. Eu não vou lembrar de todas, né? Vamos lembrar das principais. Abril, se eu não me engano, fala sobre o TEA, né? Que é o autismo. As mais famosas, que são Setembro, né? Que é uma campanha de prevenção à automutilação, ao suicídio. Nós temos também o Outubro Rosa, Novembro Azul do Homem, né? Novembro ele começou, por exemplo, com o câncer, né, do homem, né, que é o câncer mais comum, que é o câncer de próstata. Mas hoje ampliou essa campanha, né? Por exemplo, a gente fala de toda a saúde do homem como um todo. Então, o que são as campanhas? As campanhas, elas vieram com o intuito de fomentar o cuidado, né, do ser humano como um todo, um cuidado físico e um cuidado mental. Né? Então, por exemplo, quando a gente fala de um câncer, né, como por exemplo, as campanhas de outubro, de novembro, né, e até de dezembro, que se eu não me engano, a de dezembro nós falamos que é o câncer de pele, que é o dezembro laranja, se eu não estou equivocada. Então, ela tem esse intuito de dar uma atenção, né, àquele cuidado. A saúde mental, ela sempre foi vista com muito preconceito. Né? Quem vai cuidar? Então, peraí, eu vou cuidar da minha mente? Então, se eu vou cuidar da minha mente, é porque a minha mente não é suficientemente boa. Então, eu tenho o quê? Eu tenho alguma coisa, né? Então, não quero. Não quero entrar nesse mérito. Então, as pessoas carregavam muito preconceito em relação a isso. Né? Até porque a psicologia, né, que eu sou psicóloga clínica, e hoje eu tenho especialização na área do esporte e da interculturalidade. Né? O que é isso, a interculturalidade? É atender brasileiros que moram no exterior. Porque esse pessoal, eles têm uma demanda específica, Joyce. Eles saem daqui do Brasil, fazendo uma parte, né? A gente deu uma fugidinha ali, mas está tudo ligado à saúde mental, né? Eles saem aqui do Brasil, por exemplo, eles vão migrar ou expatriar, né? O que significa isso? Ou eles vão morar sem tempo determinado para voltar, e às vezes ficam para o resto da vida morando em outros países, esses são os imigrantes, ou eles vão expatriar. O que é isso? Eles vão morar por um período, 2 anos, 3 anos, a empresa leva aquele profissional para morar. Então, eles têm uma demanda específica ali, morar em outro país, com outro idioma, comida diferente, clima diferente, cultura diferente, né, relacionamentos diferentes, longe da sua rede de apoio, de pai, de mãe, de tudo mais. Então, o que acontece? Eu me tornei especialista nessa dor desse grupo de pessoas, e hoje também atendo atletas que moram fora do Brasil. Então você vê que um atleta, por exemplo, né, respondendo um pouco a sua pergunta, ele é uma questão de
transtorno mental, vamos dizer assim? Não. Uhum. Eles cuidam da saúde mental para performar melhor. Então, olha que interessante. A saúde mental hoje, ela não é vista só como um transtorno. Por isso que deu esse boom, né, que você está falando. Porque ela é vista hoje também como algo para melhorar aquilo que nós já temos de bom. Né? Então, por exemplo, hoje nós vivemos também num mundo muito eletrônico, né, rede social. Nós mesmo estamos aqui fazendo um podcast. Então, o que acontece? É tudo muito rápido, a comunicação é rápida, as informações são rápidas. Se acontece alguma coisa, por exemplo, do outro lado do mundo, rapidamente, né, a gente já fica sabendo, muito mais do que uma televisão que tem aquele período específico para entrar ali um jornal. Hoje você está na internet, você já sabe. Então, isso tudo causa uma certa, vamos dizer assim, ansiedade. Né? O mundo está muito rápido. E hoje a ansiedade, por exemplo, que há um tempo atrás ela era vista somente como algo negativo, hoje nem tanto. Sim. Você entende? Existe a ansiedade, sim, aquela patológica, né? O transtorno de ansiedade generalizada, que a gente chama de TAG. Por que é um transtorno? Porque causa muita dor, muito sofrimento para a pessoa. E esse é um ponto. Agora, existe uma ansiedade que ela é uma ansiedade, vamos dizer assim, comum a todos nós. É uma ansiedade, por exemplo, de começar um podcast. É uma ansiedade de estar num podcast falando sobre algo. É comum essa ansiedade, não é patológica. Então, as pessoas começaram a entender que você pode ter um sentimento, uma emoção, e tá tudo bem. E você só precisa estar trabalhando esse seu sentimento e essa sua emoção para viver da melhor maneira possível. E a senhora acha que a Covid, ela trouxe uma ajuda para as pessoas terem esses problemas mentais, que não é um problema, como hoje em dia psicólogo, quem não quer fazer psicologia, né? Então, hoje virou meio esse boom, né? Todo mundo quer fazer terapia. Hoje parece até que você ter uma psicóloga virou algo assim, né? De status. Porque a minha psicóloga isso, minha psicóloga falou aquilo. Não, eu acho legal que tem gente que fala assim, não é psicóloga, é terapeuta. Olha, minha terapeuta me disse, olha, minha terapeuta me disse. É interessante se trazer isso, até fazendo uma parte, depois a gente volta para esse negócio da Covid, né? Existe assim, o profissional, né? O psiquiatra. O psiquiatra é um profissional da área da saúde mental, capacitado para diagnósticos de transtornos mentais como um todo, e ele é o único, vamos dizer assim, profissional que tem a habilitação, vamos dizer assim, de recomendar medicação, certo? Depois nós temos o psicólogo, né? Que dentro de N teorias ali, psicanálise, né, TCC, Gestalt, enfim, que vai estar trabalhando comportamentos, sentimentos e emoções do ser humano. E tem também um outro grupo que a gente fala que são os terapeutas. Né? O terapeuta não necessariamente ele é um psicólogo. Você entende? Entendi. Porque existe, às vezes, aquele terapeuta que se titula um profissional, que se titula terapeuta, mas ele não é um psicólogo. Entendeu? Ele não tem ali, vamos dizer assim, a formação em psicologia. Entendi. Entende? Então, hoje, muitas vezes, até o próprio psicólogo, ele fala, eu faço psicoterapia. Ele bota o psi na frente da terapia para sinalizar que é uma terapia com um profissional da área da psicologia. Entendi. Você entende? Então, nem sempre vai ser. Nem sempre uma terapia é com psicólogo. Entendi. Sempre uma psicoterapia é com psicólogo. Entendi. Entendeu? Então, são terminologias aí. Eu não sabia. Isso foi muito bom, então, saber, porque as coisas precisam ser bem divididas e bem entendidas nesse caso, né? Porque hoje todo mundo está buscando. Foi o que nós falamos. E o caso da Covid, acha que ajudou? Olha, a Covid, o que foi esse episódio, esse contexto histórico que nós passamos, né? Fez com que todo mundo olhasse para si. Essa foi, né, o meu entendimento. Ficamos todos isolados, né, cada um dentro de uma bolha,
a maioria da bolha da sua própria família, né? Ficamos ali. E olhando para nós mesmos, porque assim, quando você está em sociedade, olhamos para um todo. Né? Olhamos para nós, olhamos para as pessoas que trabalham conosco e assim, né, vai indo. A pandemia, ela fez muito uma reflexão das pessoas. Eu estou aqui, eu não tenho muita interação, apesar de nós termos, né, ali o celular que continuou ali, né, levando informação, trazendo informação para a gente, né, mas não teve essa interação, sabe, tato, olho no olho. Isso nós perdemos um pouco. Então as pessoas começaram a se questionar um pouco mais. E a partir do momento que as pessoas se auto-questionam, elas começam a trabalhar o quê também? Um autoconhecimento. Por que eu estou assim? Por que eu estou angustiado? Por que eu estou me sentindo mais sensível? Por que eu estou com medo? Por que eu tenho insegurança? Então foram sentimentos aflorados e questionados durante esse período. Né? E as pessoas começaram realmente a olhar mais para isso, né? Para a mente ali, sabe, trabalhando de uma forma que as pessoas pudessem prestar atenção um pouco mais. Não só num corpo físico, não só numa alimentação, num treino, mas também olhar para os seus sentimentos e as suas emoções. Sim. No laboratório, nós temos 2 episódios, né? Temos o ambulatorial, que ele funciona em horários administrativos, por exemplo, e temos o hospitalar. Certo. O hospitalar, ele funciona 24 horas, né? E aí eu percebi o seguinte, eu faço gestão de laboratório, né? Então eu tenho uma equipe, e aí eu tive uma percepção. Não sei se isso faz parte, né? Mas aí vamos aproveitar a sua presença aqui para poder tirar essa dúvida. Durante o nosso trabalho, nós sabíamos que tínhamos que entrar em isolamento em certos momentos para poder fazer uma coleta de sangue, por exemplo, em um paciente antes pandemia. Durante a pandemia, isso se assustou muito. Você tinha que se botar-se paramentado, todo o cuidado era necessário, mais do que antigamente. Então, o profissional ele tinha medo, às vezes, de ter esse contato. Hoje ainda ocorre um pouco. Acha que esse fato das pessoas terem visto muita coisa, nós da área da saúde, termos visto muita coisa, e esse medo de entrar, de ter esse acesso, contato com pacientes de Covid na época, acha que isso pode ter prejudicado a saúde mental também dos profissionais? Por que eu te pergunto isso? Eu percebi que teve uma mudança de antigamente para agora, quando você faz a contratação desse profissional. Teve alguma coisa correlacionada? Me explica qual foi a mudança que você percebeu quando você contrata ele hoje? De medo. Né? Quando antigamente você falava que era um hospital onde funcionava 24 horas, que tinha locais como CTI, por exemplo, para ser atendido, antes eu não tinha problema. Hoje eu vejo que as pessoas dizem que está bom, que está ok, e quando começa o seu primeiro dia, ela toma aquele baque. Não é isso que eu quero, não é isso para mim. Entendo. Então, veja bem, com certeza a pandemia, ela trouxe um novo contexto, um novo cenário para todos nós em todos os aspectos da nossa vida. Né? O trabalho, trabalhos que antigamente não eram remotos, hoje são, inclusive a psicologia, né, que antes era presencial, era raro você ter um atendimento online, e hoje eu, pelo menos, os meus são 80% atendimento online, até porque eu atendo muito fora do Brasil. Então, o que acontece? Ali tivemos um contexto onde o medo fazia parte do nosso dia a dia. Medo de encontrar com as outras pessoas e se contaminar. Medo de estar contaminada e parar num hospital e ser entubado. Então, existiu ali alguns traumas. Muitas famílias foram ali, de alguma forma, desfeitas por perda, né, de pai, mãe, sobrinhos, tios, avós, sabe? As famílias foram todas, né, a grande maioria impactada, e se não foi família, foi amigo próximo. Sempre alguém vai ter o caso de alguém que perdeu. Verdade. Então, quer dizer, isso é um trauma.
Uhum. É um trauma que ficou embutido em todos nós. Sim. Né? É lógico que a gente vai ressignificando, né, esse trauma. Em que sentido? Que nem você mesmo falou. Então, os cuidados melhoraram, Uhum. né, o aporte, né, da forma como hoje você entra dentro de um ambiente hospitalar. Hoje, de repente, está mais controlado, mais Uhum. seguro. Nós temos até as ISOs, né? Sim. Acho que você trabalha, inclusive, com elas, né? Isso. Que vem aí sempre dar um suporte melhor, né, em Sim. relação a tudo isso. Então, assim, é uma coisa que embutiu. Sim. Sabe, nós estamos falando de mente, nós estamos falando de comportamento, nós estamos falando de relações. Uhum. Né? É que nem, por exemplo, uma criança que na infância, ela, por exemplo, ela tinha um... Eu vou dar um exemplo, né? Uhum. Ela tinha um pai que era abusivo com álcool. Por Uhum. exemplo, né? O pai era abusivo com álcool, bebia demais, chegava em casa ali, né? Bêbada, aquela coisa toda. Quer dizer, ela foi crescendo, vendo aquele, né? Aquele ambiente Uhum. hostil, né? Do pai chegar, não dar carinho, não dar atenção, não dar amor e tal. Então, ela foi crescendo dentro daquilo. Aquilo é um trauma para ela. Uhum. Porque aquilo é algo que ela vai estar carregando sempre. A pandemia virou, para muitas pessoas, trauma. Uhum. Você entende? Então, a gente nunca sabe a dor daquela pessoa. No caso, você está entrevistando um colaborador para trabalhar na sua empresa. Uhum. Qual é a dor dessa pessoa? Sim. Né? Ele está chegando ali, mas ele existe uma história. Uhum. De repente, é que nem você falou agora no teu exemplo. Ele chegou ali, aceitou, né? Ela aceitou ali a trabalhar e achando que ia, vamos dizer assim, bancar, porque ela tem aquilo embutido dentro dela, uma dor, um sofrimento, um trauma. De repente você não sabe, mas ela perdeu uma tia muito querida, mas ela não falou. Uhum. E aí ela chega naquele ambiente, ela não dá conta psiquicamente. Entendi. A dor é muito grande dela estar ali naquele ambiente que, de certa forma, relembra, entendeu? Momentos, ela tem uma memória muito dolorida daquele momento. E existe em algum momento no qual o gestor do laboratório ou de qualquer empresa, ele precisa ter uma atenção a esse colaborador quando ele, acredito que ele já comece a demonstrar sinais durante o seu serviço, correto? Certo. E tem alguma coisa que possa já começar a chamar a atenção desse gestor? Ah, claro, né? O próprio comportamento de um colaborador, né? Por isso a atenção. Todas as empresas elas têm um RH, Sim. né? O recursos humanos. Algumas, dependendo do volume de colaboradores, têm um profissional, um psicólogo, né, especialista em recursos humanos dentro da empresa. Outras empresas pode ter ali uma parceria com algum profissional da área da saúde mental para estar, de vez em quando, né, ali conversando com os seus colaboradores e tudo mais, sentindo, tendo a liberdade, de repente, o colaborador chamar aquele profissional e falar, olha, não estou me sentindo bem, estou sentindo angustiado e tudo mais. Quais são os sinais, né, vamos dizer? Hoje, as pessoas estão se sentindo muito mais confiantes de falar que não está bem emocionalmente. Isso é muito legal. Você mesmo falou isso no começo da nossa conversa agora, né? Do boom das pessoas em relação à saúde mental. Sim. É isso. As pessoas estão confiantes de, se ela falar, estou em sofrimento, não estou gostando, estou me sentindo depressiva, estou me sentindo ansiosa, alguma coisa assim, ela sabe que aquilo não vai entrar tão em julgamento. Porque ela sabe que existe hoje um certo acolhimento a isso. Sim. Né? Então, mas supondo que o profissional ele não fale. Né? Ele vai mostrar sinais de que forma? Ele começa a ficar muito triste, ele começa a ter assim, sintomas físicos, ele começa a apresentar, por exemplo, muito atestado. Hoje eu fui para o hospital, eu não estava me sentindo bem. Eu estou com muita dor de cabeça. Eu estou com muita dor gastro, né? Enfim, muita dor abdominal, dor no corpo. Então começa palpitação. Aí a palpitação já é, inclusive, até um nível acima, que a pessoa, na hora que entra naquele ambiente, ela começa a ficar extremamente angustiada. E tem até o ataque, né, de pânico, por exemplo, né, que isso já é um grau máximo, onde a pessoa ali realmente ela pode ter algum surto, né, e até desmaiar, se for o caso. Né? Isso já é um extremo de uma dor psíquica do ser humano. Né? Então, o olhar do gestor é para isso. O que mudou naquele comportamento daquele profissional? Ele está mais triste. Às vezes não tem nada a ver com o trabalho. Você entende? Tudo precisa muito, Joyce, de uma observação.
Por isso que o profissional da área da saúde mental, o psicólogo, ele trabalha muito com a observação. Uhum. Ele vai observar o sujeito a partir do quê? A partir do comportamento, a partir da fala. Uhum. Tudo isso é informação para o profissional da área da saúde mental e montando como se fosse um quebra-cabeça. Sim. Por que eu estou falando isso? Às vezes, as pessoas, por exemplo, chegam no meu consultório e falam assim: ai, André, eu estou muito infeliz com o meu trabalho. Uhum. Ai, não estou feliz com o meu trabalho. Então, quer dizer, ele trouxe uma demanda aqui, do trabalho. Ok, a gente começa a falar sobre o trabalho. Com o passar do tempo, ele traz uma questão familiar. Uhum. Às vezes, o companheiro amoroso dele, a companheira amorosa, ele está tendo problema ali no casamento, no namoro, no noivado, enfim. Uhum. Mas ele não está dando conta. E ele faz o quê? Ele desloca isso para um outro ponto. Como aqui eu não consigo entrar, eu não me permito enfrentar Uhum. essa situação, eu desloco para um outro ponto. Isso é muito comum. Entendi. Isso é muito comum. Aí, daqui a pouco, isso aqui aparece. Uhum. Aí você cuida daqui, ajusta, né? Esse é um relacionamento, por exemplo, um casamento, às vezes, né, uma orientação de fazer uma terapia de casal e tal. Ficam bem? O trabalho automaticamente se ajusta. Uhum. Já não é mais o O ponto. trabalho. Né? Uhum. E vice-versa também, tá? E às vezes realmente é o ponto. Uhum. Às vezes a pessoa começa a trabalhar. Já ouviu falar do burnout? Sim. Né? O que é o burnout? O burnout é uma dor psíquica Uhum. que a pessoa começa a não dar mais conta, né, de estar ali inserido dentro daquele ambiente de trabalho. Uhum. Né? Enfim, trabalho, eu como psicóloga do esporte, por exemplo, um burnout de atleta, Uhum. ele não consegue, de repente, o treino para ele começa a entrar num estado de sofrimento. Sim. É a mesma coisa. Mas voltando para a área de trabalho, né? Então, o que acontece? Quais são os sintomas? Os mesmos sintomas, né, de sofrimento ali que eu comentei agora há pouco. E a pessoa começa a não estar feliz. Uhum. Começa a trabalhar, por exemplo, um abandono da sua própria vida. Olha que interessante. Uhum. Ao invés de, eu não estou feliz no trabalho, então eu vou me dedicar mais à minha família, vou trabalhar o meu lado social, Uhum. vou cuidar de mim, que é o certo, de certa forma, né? Que aí tudo vai ficar dentro de um equilíbrio. Não. Quando ele começa, às vezes, o trabalho é algo muito importante para ele, Uhum. e ele começa a ficar mal no trabalho por uma pressão, de repente, porque quer subir de cargo. Uhum. Sabe? Não, eu tô como assistente e quero subir para supervisor. Uhum. Né? Ou mudou o chefe. E esse chefe está cobrando coisas novas. Uhum. Né? Poxa, o meu colega de trabalho que eu gostava tanto saiu. Ele está passando por um luto, por incrível que pareça, o luto daquele amigo, parceiro dele de trabalho, e que eram best friends. Uhum. E o parceiro mudou de emprego. Está passando um luto ali, sabe? Então, é tanta, vamos dizer assim, variáveis dentro desse processo, você entende? Que o profissional da saúde realmente precisa trabalhar como investigador ali, né? E ali, a partir do momento que se identifica, então, voltando ali, aí ele pega e ele para com as outras áreas. Aí ele já não quer mais sair, porque ele está triste com o trabalho, então ele já não quer mais ir para uma festa, começa a ficar em casa, aí começa só ver série, sair da TV, às vezes começa a abusar um pouquinho mais no álcool, beber um pouco mais, aí larga a academia, porque, entendeu? Ai, não estou legal, não estou me sentindo bem, não quero hoje treinar. Aí, né, o marido, a esposa já começa a sentir que o marido ou a esposa está triste, né? Aí não consegue ajudar, já acha que o ser humano é egocêntrico. Sim. Meu marido está triste, está comigo. A minha esposa está triste, está comigo. Não tem nada a ver, trabalho, né? E a área da saúde, ela trabalha muito com a saúde do próximo, né? Tá ali cuidando do outro. Sim. E a minha preocupação é exatamente essa, porque quando a gente fala de saúde mental, do burnout, como a senhora falou... Você, por favor, né, Joyce? Você. Andréia. Isso vai acarretar lá na frente, num atendimento, né? Então, essa questão, ela pode ser evitada, tanto a pessoa, no pessoal, quanto dentro da empresa. Do problema psicológico, da saúde mental, do burnout, dessa questão, correto? Veja bem, evitar...
Nós evitamos o tempo todo. Aham. Ninguém vai chegar e falar, olha, eu agora quero entrar dentro de um processo de ansiedade, de um TAG, né, transtorno de ansiedade generalizada, ou dentro de uma depressão, né? Não, a gente não quer entrar nisso. Então, assim, querendo ou não, a gente sempre, né, tipo, não, evita esse tipo de sofrimento psíquico, né? O que acontece é que, às vezes, você se vê sendo envolvida dentro disso. Por N razões, por N questões. Sim. Né? Voltando aqui, por exemplo, para a sua área, né? Que é a área da saúde, que é o cuidado. Você só cuida do outro quando você cuida de si. Sim. Não existe você cuidar do outro sem você não estar bem. Sim. Então, por exemplo, né? Não sei se você já viu, às vezes, dentro de algum hospital ou dentro de uma clínica, às vezes um profissional que teoricamente deveria cuidar de outro está completamente estressado. Várias, né? Já vi várias vezes. Infelizmente. Sim. Porque aquele profissional, ele está passando por N questões, ele está passando por vários desafios da vida que todos nós passamos. São Ns, né? Financeiro, amoroso, familiar, Sim. filhos, né? Questões de saúde mental, questões de saúde física. Quando a gente fala também de saúde, a gente entende que muitos têm mais de um emprego. Faz o 24 por 24 em lugares distintos, né? Porque um só não vai dar para poder manter, né, o que precisa ser mantido por ele. E aí, esse caso também, ele ajuda. Porque você está tendo menos horas de sono. Sim. Você está tendo um trabalho muito maior, um tempo muito maior de trabalho do que de descanso. Dizem que dormir faz bem. E eu acredito, porque eu adoro dormir. Não, dormir é fundamental. Emagrece. Aí eu já não sei. Aí eu já não estou nessa área ainda. Eu acho que emagrece. Eu tenho que dormir 8 horas, porque se eu não dormir, eu quero comer, então eu vou engordar. Olha a ansiedade aí. Então. Olha a ansiedade aí. E você dorme bem, Joyce? Durmo bem, graças a Deus. Dorme a noite toda? A noite toda. E eu sinto falta quando isso acontece por algum motivo. Ou por algum local que eu fui, cheguei tarde, não dormi 8 horas. Então, eu acredito que essa questão do profissional não ter uma noite de sono bem tirada, digamos assim, isso também vai levar também a algum problema ali no futuro. Com certeza. Mas ele também precisa perceber isso. Com certeza. Então, você vê que ele entra numa linha dual, né? Tipo assim, eu preciso de dinheiro, às vezes, né? Não tem como, o meu lado financeiro, ele precisa ser ali alimentado com mais um trabalho. Caso contrário, eu não consigo pagar minhas contas, caso contrário, eu não consigo cuidar da minha família, enfim. Tem essas questões. E, por outro lado, se ele tem um trabalho duplo, ele começa a faltar com ele mesmo, com a saúde, né, física e psíquica dele, se ele não tiver uma atenção para isso. O sono, ele é fundamental. Sim. Né? Porque nós temos ali o nosso sistema simpático e parasimpático. Né? Falando a grosso modo aqui, um trabalha de dia, o outro trabalha de noite. Né? Então, ali, alguns vão estar mais ativos durante o dia, enquanto estamos acordados, enquanto outros órgãos vão estar em funcionamento um pouco mais ativo, enquanto a gente está ali em rebaixamento, descansando. Né? E isso é fundamental. O nosso organismo, a nossa composição, ela é perfeita. Sim. Nossa biologia ela é perfeita para isso. Se você começa a quebrar isso, o corpo começa a chorar. Né? Você começa a entrar em um estado de cansaço. Sim. Né? E aí o humor muda. Fadiga, o humor começa a ser alterado. Se o humor altera, a pessoa não tem uma habilidade, ela perde a habilidade social. Então, quando ela vai conversar com as outras pessoas, ela tem menos paciência, porque ela tá, o nível de cortisol dela está mais alterado. Né? Então ela começa a ficar mais estressada, e aí ela começa, de repente, as pessoas que ela ama são as primeiras pessoas que ela começa a ter impacto, as pessoas que ela trabalha são as pessoas que começam a ter impacto dessa mudança, que ela fica mais agressiva, mais impulsiva. Sim. Então ela começa a mudar um comportamento, as emoções começam a mudar, e daqui a pouco está tudo disfuncional. Sim. Não é só a área do trabalho. O trabalho está disfuncional, a família, os relacionamentos familiares estão disfuncionais, os amorosos estão disfuncionais. Envolve tudo. Envolve tudo, porque a gente é um sujeito integrado. Entendi. Eu lembro
que antigamente, não muito antigamente, porque eu sou nova, eu só comecei nesse... Eu também, minha Bom. filha. Somos todas. Que na época, teve um hospital que eu trabalhei que eles costumavam tirar toda sexta-feira e fazer um exercício integrado. Tá. Isso, eu me lembro que ajudava muito, porque muitos colaboradores têm um nome para isso, porque agora também. eu não tô conseguindo me recordar. Mas eu me recordo bem que quando chegava a sexta-feira, todo mundo falava, gente, hoje é dia da ginástica laboral, se eu não me engano. Ou laboral, ocupacional? Isso, alguma coisa assim. Sentido, é. E aí eu via que aquilo ali ajudava realmente. No início, eu fui muito resistente a fazer. Por quê? Depois, por vergonha, Tá. né? Porque eu falava assim, eu vou ficar lá, né? Aí faz, estica aqui, estica ali. Aí eu falava, não. Mas se você estivesse dentro de uma academia, você não ia ter vergonha. Não ia ter vergonha, eu ia fazer. Tá, mas por ser ali um ambiente de trabalho, com seus colegas de trabalho. Exato. Entendi. Eu via Crenças. isso, eu gostava, depois eu passei a gostar. Né? Eu esperava sexta-feira como todo mundo, mas nunca mais vi. Acha que esse tipo de comportamento da empresa ajuda o colaborador? Assim, porque naquela época me ajudou, né? Mas hoje, com esse boom da saúde mental que a gente está falando, acha que isso pode ajudar os colaboradores? Olha, eu tenho certeza que sim. Eu tenho certeza que sim. Por quê? Na hora que você dá um tempo ali, né? Você está trabalhando. Né, tem empresas, inclusive, principalmente multinacionais, que faz isso todo dia. E às vezes 2 vezes, sabe? Tipo, de manhã e à tarde. Porque você está ali. Dependendo do teu serviço, ele é muito automático. Sim. Pensa no teu caso também, né? Ali, laboratório. Acaba sendo ali uma coisa automática. Tem que ter muita atenção. Muita atenção, foco, Isso. mas automático. Sim. Né? Então, às vezes, a pessoa, daqui a pouco a gente está tão no automático que a gente já não pensa tanto. Nem percebe o que está fazendo. Exatamente. E às vezes é onde os erros acontecem. Sim. Porque já entrou tanto no automático, sabe? Então, o que acontece? Quando você tem essas paradas durante o período de trabalho, o que você faz? Você sai desse automático e você se volta para si. Você se volta para um outro ambiente. Por isso que já ouviu falar de mindfulness? Já. Mindfulness é a meditação, Sim. né? Mind, mente, né? Então, é você descansar uma mente que ela está cheia. Então, é mais ou menos isso. Então, a meditação ela é fundamental. Se você para, por exemplo, 2, 3 vezes por dia, e você faz ali algumas respirações, sabe? Inspira, expira, acalma seu coração, sente seus batimentos cardíacos. Ali já te tira a sua mente do foco do ambiente externo e volta você para o seu ambiente interno. E isso é um descanso incrível. Sim. Sabe? A meditação, antigamente, ela era vista só ali, sabe? No Oriente, como algo religioso. Sim. Né? Até que fizeram todo um estudo sobre a meditação e viram a meditação como algo científico. Então, hoje, ela é, vamos dizer assim, ela, em muitas empresas, ela é quase que uma obrigação. Não vou falar obrigação porque não existe isso, mas ela é quase que um incentivo contínuo dos colaboradores fazerem. E você pode fazer, por exemplo, isso sentado aqui. Simplesmente você está trabalhando, você para um pouquinho, você faz ali uma meditação, uma respiração, pronto. Quando você volta, você já volta mais focado e sai do automático. Sim. Então, quando você está trabalhando, por exemplo, né, esses exercícios que você faz, é quase que uma mistura, depende de cada profissional que vai estar ali trabalhando. Eles trabalham, com certeza, respiração, eles trabalham alongamentos do corpo, né, porque às vezes você fica muito sentado. Né? Pensa um profissional que fica só lançando resultado. Então, ele fica horas sentado ali, numa cadeira, lançando a mesma coisa, sim. Então, ele parar ali por 5, 10, 15 minutos, alongar o seu corpo, sabe? Sair um pouco da mente. A produtividade dele já é comprovado e cientificamente que a produtividade dele até aumenta. Sim. Além de aumentar também, vamos dizer assim, a concentração e menos erro, né? Sim, Ele vai verdade. estar mais concentrado. Quando eu tô estressada, eu paro para tomar um café. Olha, já é um comportamento. Eu tenho que levantar e tomar um cafezinho e depois eu volto, porque eu já volto renovada. É isso. Né? Porque... Você descobriu, vamos dizer assim, o seu gatilho. Você entende? Esse é um gatilho. Sim. Né? Aonde você chega e fala assim, não, peraí, tô cansada, preciso descansar.
Ah, já sei meu cafezinho. Quando você já vai pro cafezinho, você já dá um apagão. Uhum. Não é isso? Você Meu já Deus, não o pensa povo em vai nada. tudo me mandar figurinha, porque eu já recebia figurinha que o pessoal fazia tomando café. Agora piorou. Agora já descobriram o motivo aí. Mas isso não é ruim, isso é maravilhoso. Uhum. Porque cada um tem o seu, busca ali, de certa forma, um momento, calma aí, peraí, eu preciso descansar um pouquinho. Sabe, você consegue, por exemplo, a nossa mente ela não para. Sim. A gente está com pensamentos, né, ali o tempo todo vindo, cada hora de uma maneira. Uhum. E às vezes, muitas vezes, pensamentos negativos, Sim. né? Infelizmente, às vezes mais negativos do que positivos. Uhum. Né? Então, por isso que se atentar ao que estamos pensando, Uhum. se atentar às emoções, o que é isso? É você trabalhar o seu autoconhecimento. Sim. E qual é a importância de você se conhecer? Uhum. Você ter qualidade de vida. Uhum. Você trabalhar uma autorregulação, por isso que é auto, você se autorregula para você ter mais qualidade de vida. Olha que maravilhoso. Verdade. Então, eu me conheço para mim estar melhor. Sim. Então, eu sei que esse trabalho aqui, ele me estressa um pouco mais. Eu já sei disso. Uhum. Então, eu vou fazer uma preparação antes e depois. Vou, né, trabalhar ali uma respiração, trabalhar comigo, me concentrar. Vou realizar o trabalho. Depois que eu realizei também, eu vou me desconectar daquele trabalho. Quer dizer, você trabalhou uma autorregulação. Sim. Então, com isso, você ganha o quê? Mais qualidade de vida. Sim. Muitos me perguntavam, como é que você consegue? Porque fazia a gestão, dar aula e chegar em casa e ainda ter que dar atenção para a família, porque não é uma obrigação, é uma satisfação. Perfeito. Tá? Eu me recusava a ligar o meu computador quando eu chegava em casa. Mas era meu momento de estar em casa. Meu telefone não para, mas eu tô em casa. Então é o meu momento. E aí as pessoas me perguntavam, mas eu lembro que sempre quando eu tenho um tempo, meu marido me pergunta... Eu acho que eu preciso botar pra fora tudo aquilo que aconteceu, de ruim e de bom, porque eu acho que eu precisava botar pra fora e depois eu ficava tranquila. Então, peraí, então você chegava em casa, aí você conversava com seu marido, é isso? Ele me perguntava, como é que foi seu dia? E ali você já soltava tudo. Soltava tudo. Tadinho, acho que eu tenho que trabalhar a mente dele agora. Não, mas a minha. Você falou agora de uma confirmação de Freud, né? Freud fala assim que a cura está na catarse, né? A catarse é a capacidade que a gente tem de falar, de jogar para fora aquilo que está aqui dentro, né? E que a gente, né? Tanto que quando a gente fala assim, nosso paciente conseguiu estar em catarse, né? Ele conseguiu colocar para fora e muitas vezes chora, né? Bota aquela não só as palavras, mas as emoções, o físico que é o choro e vai tudo para fora e depois você pode ver que alivia, né? Sim. Muito. Não é? E quantas vezes as pessoas vão para debaixo do chuveiro chorar e depois sai renovada, porque você fez uma catarse, você colocou para fora. Né? E a psicologia, ela é isso, né? Você estar com um terapeuta, com um psicólogo, né? É isso, é você colocar para fora os teus sentimentos, as tuas neuras, vamos dizer assim, né? Então eu vou ter que pagar um salário para ele. Ele já virou meu psicólogo. Ele já virou ali, né? Ele é um bom ouvinte, vamos dizer assim. É um bom ouvinte. E tem hora que eu ainda dou você precisa botar pra fora. Não fica segurando, não. Você faz ainda que nem fala eu. isso Ainda falo pra ele. Mas ele precisa também, né? Será que ele tem alguém com quem ele possa colocar pra fora? Às vezes ele dá um surto lá e começa a falar um montão de coisa lá, mas eu ouço. Não, pra você ver como somos, né? A gente precisa em algum momento colocar pra fora. Verdade. Né? E é tão bom quando a gente tem do outro lado uma pessoa que está disposta a ouvir. Né? Às vezes a gente não tem a oportunidade de ter um profissional, né, da área da saúde mental, um psicólogo, né, para estar ali te ouvindo, mas às vezes a gente tem a nossa rede de apoio. E a rede de apoio, ela é incrível, ela é maravilhosa. Verdade. Quando nós temos. E rede de apoio pode ser, sim, os nossos pais, né, o nosso cônjuge, como pode ser também uma amiga, um amigo querido, né? Sim. Então, tudo isso é muito importante. Verdade. Mas, que bom. Agora já descobrimos várias coisas, né? Várias diferenças do psicólogo para o terapeuta. Agora, quando alguém chegar para mim e falar, faço terapia, a minha terapeuta, eu já vou logo procurar saber. Né? Sua terapeuta é uma psicóloga, não é? Às vezes é uma psicanalista maravilhosa também. E todos, que sejam muito, né, pontuado aqui. Profissionais, tenho certeza, extremamente capacitados. Sim, claro. Sabe? Pessoas que com certeza, porque cuidar do outro
né? Você primeiro tem que cuidar de você. Sim. Né? A psicanálise, ela fala isso, né? A tríade, né? O tripé. Né? Eu preciso cuidar de mim. Sim. Eu preciso estar ali em supervisão, que é um outro assunto que eu nem vou entrar aqui em detalhe, para que eu possa estar cuidando do outro. Né? Então, eu preciso de um conjunto, vamos dizer assim, de estrutura para cuidar da saúde mental de uma outra pessoa. Sim. Então, o profissional, que seja ele, um terapeuta de qualquer abordagem, né, holística que for ali, um psicólogo também, independente da abordagem que ele atua, um psiquiatra, são profissionais da área da saúde mental, né, que eu tenho certeza que se ele está ali disposto a cuidar do outro, ele primeiro está se cuidando e tem toda uma bagagem, uma teoria na qual ele tem esse alicerce. Sim. Né? Ele tem que se basear ali num alicerce, uma ciência. Né? Psicologia é uma ciência. Sim, verdade. Né? Isso é muito importante falar. Então, existe ali vários estudos, vários artigos científicos, em todas as áreas possíveis e imaginárias. Então, os profissionais têm todo ali um trabalho lindíssimo na qual pode se basear. E aí, sim, está ali atuando no cuidado ao outro. Ao outro, verdade, que é importante demais, né? André, a gente já está para terminar. Você tem um podcast. Tenho. Queria que você falasse um pouquinho para o pessoal que está assistindo a gente. Ah, tá. Então, meu podcast, como eu falei para você, Joyce, eu sou psicóloga especialista na área da interculturalidade e do esporte. Então, o meu podcast, ele chama No Pódio Esportes, onde eu entrevisto pessoas ligadas ao mundo esportivo. Então, ali nós temos atletas, técnicos, né, jornalistas esportivos, médicos esportistas. Então, tudo quanto é profissional que, de alguma forma, está inserido no mundo do esporte, eles estão mais do que convidados ali no Pod Esporte, e eu tenho a honra de estar ali conversando com todos eles, né? E tem também a minha rede social, né, que é o psi.Andrea Batista. Ali também eu costumo passar também muitas dicas sobre saúde mental. É mais focado para a área do esporte, para a interculturalidade, mas às vezes também sai ali uma ansiedade, uma depressão, uma bipolaridade ali como um todo. E eu vou colocar lá na descrição o seu canal, tudo direitinho, para o pessoal passar a seguir. Né, para poder estar acompanhando, porque eu já estou lá e adorei. E eu já estou também ali no Capacita, maravilhoso, entendeu? Que importante é isso, é a troca de informação, né? Um pouquinho antes da gente estar aqui no podcast, a gente conversou, né? Eu aprendi um pouquinho mais com a Joyce também, maravilhosa, me passou um pouquinho do teu trabalho, eu achei magnífico. Obrigada. E tenho certeza que de alguma forma eu contribuí um pouquinho. Sim, muito. Um pouquinho muito. Com você também, espero ter, de alguma forma, aí, contribuído com vocês aí, ouvintes também. Trouxe uma lembrancinha. Obrigada. É uma parceria que eu tenho com a Creative. Todos os brindes da Pod Capacita, eles que entregam, né? E muito mimo, adoro. Sem dúvida, lindo, deles. Vai ficar lá, com certeza, no meu escritório aqui. Obrigada. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui. E, de verdade, só tenho a agradecer, tá? Por ter topado vir. Deu um pouquinho uma correria aí, porque estava agendado para uma outra data, mas conseguimos, né? Sempre dá certo, Joyce. O que tem que acontecer, as coisas acontecem no momento certo. Verdade. Não é? Perfeito. Pessoal, obrigada. Conto com vocês para os próximos Pod Capacita. Acompanhem os próximos episódios. Esse foi maravilhoso. Nós tiramos dúvidas aí do pessoal da saúde mental, da parte do laboratório. Falamos até além do laboratório. Curtem, compartilhem. Fala para o colega aí que tem doutora Andrea Batista conosco no Pod Capacita. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.